texto das Sagradas Escrituras, do capítulo 9 de Juízes, e o verso número 7 a seguir. Eu estava olhando aqui sobre o livro de Juízes, o quanto é importante nós estudarmos minuciosamente. Você observou que o livro de Juízes só tem 21 capítulos, mas quanto tempo nós estamos aqui nele, né? E tem hora que a gente empaca e não sai, porque nós estamos aprendendo muito com o texto e nós temos sido enriquecidos. Então hoje nós vamos falar sobre um tema importante. O texto está escrito a parábola de Jotão. É porque vocês lembram que nós estamos vindo de uma fase onde aquilo que Jerubaal ou Gideão gerou, de uma concubina, o ato impensado trouxe uma consequência feroz, terrível. Botou sob juízo e sobre morte toda a sua casa. E o filho da concubina, Abimeleque, matou. E a Bíblia está dizendo isso de forma literal. Ele assassinou os 69 filhos legítimos de Gideão. Ele matou os seus irmãos. Ele literalmente cometeu o assassinato. E ele invocou para si, revogou a liderança sobre a nação. Ele disse que pertencia ao mesmo sangue, fazia parte do mesmo povo, tinha a mesma linhagem, era também filho de Gideão, então que o povo aceitasse, que ele liderasse sobre eles. O povo oprimido, persuadido, já vinha enfraquecido porque vinha de um período de idolatria. Vocês lembram que eles se prostituíram em idolatria sobre a imagem de ouro do éfode que Gideão mandou fazer com os despojos da guerra, mandou fazer uma imagem de ouro do éfode que jamais deveria ter sido feita. Ainda que as intenções de Gideão sejam boas intenções não devem violar princípios. Esteja sempre isso em mente. Alguém diz assim: missionário, mas eu fiz com tanta boa intenção no mundo espiritual não interessa. O que interessa é a obediência aos princípios. Nós não somos guiados por intenções, nós somos guiados pela palavra. Nós devemos andar em obediência. Porque você imagina se nós formos guiar por intenção. Você tem um pensamento, um jeito, eu tenho outro, então não daria certo. Caminharíamos cada um para o seu lado, e por causa disso Israel voltou ao mesmo ciclo. Não havendo rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos, e aquilo que parecia ser bom levava ele sempre para um funil de destruição. Então Abimeleque clamou sobre si, invocou esta liderança, destruiu, matou, oprimiu, persuadiu, seduziu, comprou uma liderança, e sobre esta liderança ele comprou alguns homens maus. Formou um exército de homens corruptos para guerrear a sua guerra, mas uma guerra em que Deus não estava. Então, o que sobrou foi Jotão, esse filho de Gideão que escapou da matança, e ele vai nos dar uma liderança. E é isso que nós vamos aprender hoje, sobre a importância de estarmos sobre uma liderança que é constituída por Deus. Então Jotão vai fazer uma parábola. Uma parábola, você sabe, é uma figura de linguagem, uma metáfora que a Bíblia, e Jesus usou muita parábola, usa para tornar de fácil entendimento aquilo que seria difícil se falasse na linguagem dos amigos. Jotão vai contar-nos uma parábola dizendo: foram uma vez as árvores, versos 8 do capítulo 9, foram uma vez as árvores a ungir para ser um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu labutar com as árvores? Não quis ir, não.
Então disseram a figueira: vinde, reina sobre nós. Porém a figueira disse: rapaz, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu, videira, reina sobre nós. Porém a videira disse: deixaria eu o meu gosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então vamos por esses aqui. Primeiro, a nação precisava de uma liderança. E o que o povo saiu a buscar? Uma liderança. Foram primeiro a figueira, foram primeiro a videira. Ela, porém, lhe disse: deixaria eu a oliveira, deixaria eu a minha gordura? O que a oliveira produz? Azeite. Ela produz azeitona, o fruto que se pega, se coloca na prensa, esmaga, e no esmagar da azeitona produz o azeite. Ela diz: rapaz, mas a minha vida é boa demais. Eu sou frutífera e o meu fruto produz azeite, a gordura tão necessária, tão útil. Eu sou frondosa, forte, grande. Aqui eu já estou cumprindo o meu papel. Então foram à videira, e ela disse: olha, eu não vou não, eu não vou não. Foram à figueira, ela disse: eu não vou não, porque o meu fruto, o figo é bom demais, ele tem bons alimentos, o meu fruto é belo, o meu fruto é bonito, eu estou aqui cumprindo o meu papel. Foram finalmente a videira, que produz o fruto da vide, que é a uva, que produz o vinho. Ela diz: gente, eu tenho uma parreira tão forte, tão bonita, tão sólida. Do meu fruto se extrai e faz o vinho, do qual os homens geram alegria, se alegram o coração, bebem vinho, se deleitam. Eu estou bem demais. Você pode pensar: missionário, o que eu tenho isso? O que eu tenho com isso? O povo está lá discutindo. Eu vou te dizer, está parecendo um retrato dos dias de hoje. Os dias de hoje, o que é que se prega? Irmão, viva, não mude aquilo para o qual você foi gerado. Não mude a sua natureza, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Continue no seu papel, cumprindo o seu papel, fazendo aquilo que você quer, aquilo que você imagina que você é bom. Não se deixe ser treinado, não renuncie a nada, seja você. É a pregação do mundo hoje. Por isso ninguém quer se envolver com as coisas do reino, porque envolver-se com as coisas do reino, na maioria das vezes, implica em deixar aquilo que eu quero, a fim de fazer aquilo que é preciso ser feito. Não era uma questão apenas de mudar a natureza, era questão de aumentar o propósito. Deus não estava pedindo para a figueira deixar de produzir figos. Deus não estava pedindo para a videira deixar de produzir o seu fruto, que era a uva. Deus não estava pedindo para a oliveira, deixar de produzir azeitona. Deus só estava dizendo a elas que ela exercesse mais um papel, que tudo aquilo que Deus depositou nela, entregou a ela, agora fosse usado para o reino. Deus não quer que você deixe de ser aquilo que você é. Deus quer apenas que você aceite o propósito que Ele te deu, para que desperte ainda mais a natureza disso que Ele te confiou, para exercer no reino. Ou seja, Deus não está tirando, Ele está agregando. Deus não está tirando de mim a minha alegria, não, Ele quer me entregar responsabilidade sobre a alegria. Ele quer fazer que eu que produzo o fruto da alegria, a uva, que faz o vinho, Ele quer fazer então que eu lidere com alegria, que eu lidere com doçura, que eu lidere com vitória, que eu conduza o povo de Deus com essa alegria. Ele não quer fazer que eu deixe a gordura, não, Ele quer então que eu lidere com maciez, com ternura,
que eu me capacite mais, que eu aceite a responsabilidade, que eu me desempenhe no papel. Não, Ele não quer que eu deixe de produzir os meus figos. Não, Ele quer que eu desempenhe o meu papel dentro do propósito que Ele nos entregou, que é exercer a liderança. E quando quem devia fazer não faz, abre uma brecha para aqueles que não devia estar fazendo nada, fazer. Irmã, e no reino de Deus está assim, de gente que não devia estar fazendo o que está fazendo. E eu não estou falando de pecado, eu estou falando de exercer papel na igreja, de exercer papel no reino. Nós temos no reino de Deus pessoas pregando que não deviam estar pregando. Elas não foram preparadas, nem instruídas, elas não foram disciplinadas, não se submetem à autoridade, não tem pastor, não tem liderança, não tem ninguém sobre si. São pessoas que não deviam estar fazendo, mas porque quem devia estar fazendo está se omitindo, quem não devia faz. Nós temos pessoas na igreja que não deviam estar cantando mais tarde, coração corrupto, no coração não é de adorador, a mente é profana, diabólica, o coração é mau. Por isso muitas vezes tem culto que a igreja que você vê que o louvor não flui, o louvor não sara, não nos impulsiona a adoração, porque aquela pessoa ainda não passou pelo processo de se submeter à vontade de Deus, de transformação, apenas sabe cantar. Se é para saber cantar, bota aqui Chitãozinho Chororó, irmão, que canta afinado pra caramba, ele bota os hinos para eles cantar, que vai ter muitos aqui que até chorar vai. A questão não é só saber cantar, a questão está dentro do propósito, é estar exercendo o propósito para o qual Deus me chamou. A questão é essa, porque tem muita gente falando lá que não devia ser falado, e o que precisa ser falado precisa ganhar espaço aos ouvidos dos homens. Tem muita gente exercendo função na igreja que não devia estar exercendo. Missionária, e por que isso? Por causa da omissão. Por causa da omissão. Você quer profetizar alguma coisa para alguém hoje? Só para você não ficar só olhando para mim, pensando onde ela quer chegar. Pegue na mão dessa pessoa e fala para ela: quando você não faz o que Deus quer que você faça, quando você não faz o que Deus quer que você faça, o inimigo põe um no seu lugar. O inimigo põe um no seu lugar. O inimigo põe um. Aí você pensa que a responsabilidade é de quem? O inimigo pega e põe um para fazer o que você devia estar fazendo. Mas quando a gente não aceita, nós abrimos um espaço no mundo espiritual, no reino espiritual, para que outras pessoas façam, e sem ser direcionadas e guiadas por Deus. Você quer ver? Aí a Oliveira não quis. Vamos por ordem. Deixa eu ver. A Oliveira não quis, a videira não quis e a figueira não quis. Aí, imagine, fora o espinheiro, uma árvore baixinha, pequenininha, rasteira, de natureza ruim, dura, espinhenta, o espinho dela ardia. Foram até ela e disse: quer saber? Ninguém quis. Nenhuma dessas árvores boas, frondosas, frutíferas, de alegria, que tem condição de frutificar, de exercer liderança, nos prover de sombra, de alimento, de alegria, de graça, de unção. Está faltando unção por quê? Por que está faltando unção, irmão? A árvore que produz o azeite está querendo liderar, não. Está produzindo azeite só para si mesmo. Aquela que produz fruto, figueira, está produzindo fruto só para si mesmo. Aquela que produz o fruto da alegria, está alegrando só a si mesmo, vivendo no mundo espiritual só para si, em torno de si. É o sonho do inimigo, que o crente não entenda o reino, que ele não compreenda que no reino de Deus, tudo que você recebe é para derramar na vida do outro, e o outro vai derramando, e o reino de Deus vai expandindo e crescendo. Agora vai até o espinheiro e fala para ele: ô seu espinheiro, o que o senhor acha? Reina sobre nós? Ele diz: estou pronto, é para já. Enquanto cada um deu uma desculpa, enquanto cada um se omitiu,
O espinheiro, que aqui é a representatividade de Abimeleque, disse: eu vou, eu estou pronto. Irmã, tem sempre um. Pode observar, tem sempre um espinheiro que está pronto, irmão. E toda a igreja tem um. Por quê? Porque quem devia estar liderando não quer passar por essa luta, não. Eu não quero esse processo, não. Eu não quero esse desafio, não. Bota o espinheiro. For o espinheiro que sou espinheiro, governa sobre nós, diz: é hoje, é agora. Pode deixar comigo, eu dou conta. Porque o espinheiro, irmão, ele é pronto. Você fala, você prega, diz: eu prego. Você canta, diz: eu canto. Você visita, eu visito. Porque a liderança do espinheiro é mentirosa. Ele promete sombra. Mas o espinheiro aqui, essa figura aqui, é uma árvorezinha do deserto, que ela não dá folha não, sabe? Ela só dá espinho. E a altura dela é rasteira. A liderança do espinheiro, ela é mentirosa. Ele promete sombra, mas não tem sombra. Quem debaixo dele abriga é ferido, machucado, sangra. Oh, Espírito Santo, irmão. Às vezes a gente fica falando de coisas na igreja. De vez em quando eu estou ministrando esse tipo de coisa, meu desejo é que o Espírito de Deus abrisse o entendimento. Oh, Deus, para de encantar, irmão, com aquela pessoa que você olha, parece que está cheia de talento, cheia de milagre. Parece que é a pessoa que tem uma natureza que seduz a mente, mas é desse tamanhozinho. Espinheiro. Se você esconder debaixo, primeiro você vai ter que abaixar. Porque o espinheiro não aceita ninguém se equiparar a ele. Ele não aceita. Ele não promove ninguém. Para que ele lidere você, a primeira coisa que você vai ter que fazer é deixar de produzir aquilo que você foi chamado para produzir. Se o espinheiro vai liderar uma oliveira, imagine comigo se ela vai produzir azeitona. Nada. Ei, Espírito Santo. É mesmo, Jesus. Agora você imagina comigo, se tem um espinheiro liderando o que produz fruto da vide, imagine se numa igreja dessa vai ter alegria, se num ambiente desse vai ter alegria, se num departamento desse vai ter alegria, porque aí todas as árvores tiveram que submeter, e para submeter, o que elas têm que fazer? Mudar a sua natureza, elas têm que abaixar para se colocar debaixo do espinheiro. Oh Deus, por isso nós temos muitos ministérios feridos, muitas vidas sangrando, muitas vidas sendo machucadas, muitas vidas que deixaram de produzir fruto, muitas vidas que deixaram de produzir alegria, muitas vidas que deixaram de se mover em unção. De vez em quando eu vejo alguém que se movia em unção. Se movia em unção. Porque o que é mover em unção, minha irmã? É mover em liberdade do Espírito, para aquilo que o Espírito Santo te chamou. Mas aí você passou por uma fase que você foi liderado por um espinheiro. E o espinheiro, para te liderar, você tem que se pôr sobre. Porque não é isso que o líder é. O líder não está elevado, ele não lidera sobre nós, ele não é uma referência, mas se a referência é o espinheiro é rasteiro, espinhento. Se ele fere e machuca, irmã Lia, onde eu tenho que pôr? Debaixo do espinho. Aí machuca a natureza, fere a natureza. Aí você observa uma igreja, graças a Deus não é o nosso caso, observa uma igreja onde o líder é um espinheiro. A pessoa não pode pregar. Se pregar, pode até pregar, mas se pregar melhor do que ele põe no gelo. A pessoa não prega, não canta. Aqueles que deveriam estar exercendo a função, está ferido, sangrando, machucado, está perdendo a seiva, perdendo a vida, está jorrando a vida fora, ao invés de produzir aquilo que foi chamado. Mas a culpa disso é quem? Da omissão lá atrás. Daqueles que se omitiram, porque tudo que o espinheiro promete, quando foram a ele, então todas as árvores, verso 14, disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E disseram o espinheiro: na verdade, me unges rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Irmão, isso aqui é forte demais.
Olha, é para você ver que eu não estou inventando, está aqui dentro do texto. Ele está dizendo, se vocês me ungirem rei, vem e se submeta debaixo da minha sombra. Perca a sua natureza, né? Perca a sua altura, o propósito, aquilo para o qual você foi gerado. Enfie-se aqui debaixo. Tem muita gente sendo liderada por pessoas na internet, diabólicas, carnais, em pecado. Tem gente que não escuta o pastor dele que prega aqui, mas escuta aquele lá, que está na internet revelando, falando um monte de pataquada, que não é nada de Deus, submetido a uma autoridade. Eu quero te desafiar esta manhã. Sai debaixo do espinheiro. Mais do que isso, assuma a sua natureza dentro do propósito de Deus. Se você é aquele que produz alegria, já entre na igreja adorando. É sua função manter esta casa em um ambiente de alegria espiritual. Glória a Deus. Se você é aquele por onde Deus escolheu revelar e ministrar unção, deixe o Espírito de Deus se manifestar através da tua vida. Porque para isso o Senhor te chamou. Se você é aquele que produz o fruto da alegria, né? O figo doce, que se faz as passas para curar ferida, o fruto que serve para ministrar a bênção de Deus, alimentar vidas. Assuma a sua posição. Deixe de omissão. Omissão é pecado, e abre brecha para que o espinheiro assuma o seu lugar. Mas o espinheiro diz, se vocês não ficarem debaixo da minha sombra, que sombra, irmão? Espinheiro não tem sombra. Se você ficar debaixo da minha sombra, já viu aquela, é semelhante essa árvore aqui, é semelhante, missionário Iraídes, aquela árvore que faz cerca viva. Você já viu aquela cerca viva que coloca nas fazendas, em casa? Você gostaria de entrar debaixo de uma sombra daquela, irmão? Você já viu que ela é rasteira? É semelhante, é daquele tamanho, é semelhante à mesma natureza. Se você entrar debaixo, tá machucando. É muita gente debaixo do espinheiro. Tem muita gente. Que Deus tire de lá. Ele disse, olha, se não saia fogo debaixo de ti e queime. Ele governa sobre ameaça. Ele lidera sobre ameaça. Ele faz sobre ameaça. Verso 18, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de uma serva, fizeste reinar sobre o cidadão de Siquém, porque é vosso irmão. Se é verdade e sinceridade, usastes com Jerubbaal, com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém em Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém em Bet-Milo e consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Porque realmente o espinheiro saiu para matar. Prometeu sombra, não tinha sombra. Prometeu fruto, não tinha fruto. Prometeu provisão, não tinha provisão. Prometeu proteção, como que protege? Para proteger debaixo dos espinheiros, irmão, não tinha proteção. Prometeu alimento, não produzia alimento. Porque aqueles que fizeram abriram uma brecha para os que não tinham assumir o lugar. Que Deus nos dê temor, nós já estamos encerrando. Que Deus nos dê temor, que Deus nos dê graça. Que o Espírito Santo nos instrua, que o Espírito de Deus nos capacite, que aqui dentro desta casa, o Senhor encontre homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com o coração dispostos a obedecer, com o coração disposto a se render, com o coração entregue à vontade de Deus, pessoas que se submetam, se entreguem, se rendam e que deixem Deus desenvolver a sua natureza. Missionária, o que eu produzo é pouco. Aceite a proposta do Espírito esta manhã. Ele te chamou para o propósito, te criou para o propósito. Sobre a tua vida entregou dons espirituais para que você se desenvolva. Você pode ter um talento, esse talento é importante para o reino. Missionário, só sei fazer uma coisa. Se você parar de fazer, vai ficar faltando esse talento, vai ficar faltando você. Não fique fora do propósito, esteja dentro do propósito. Aquilo que você sabe fazer vai alimentar a vida de alguém, produzir fruto para a vida de alguém, gerar resultado para a vida de alguém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou encerrar orando,
Mas eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, dizendo-nos esta manhã: assuma o seu lugar. Há uma presença do Espírito Santo aqui, dizendo: deixe de omitir. Você foi chamado para profetizar, é o que Deus está dizendo na boca da missionária Aídes. Você foi chamado para profetizar, profetize. Para cantar, cante. Você foi chamado para um propósito, exerça essa finalidade. E o mundo espiritual vai investir algo novo na tua vida e vai te dando graça. Aleluia. Recebam a palavra de Deus. Vamos orar aqui. Ora, maçu e decai. Irmãos, nós vamos orar hoje pela nossa igreja, para que esse espírito de omissão saia daqui de Porangatu. Porque o espírito inquieta a minha alma, que aqui tem obreiros que deviam estar gerando mais, produzindo mais, sendo mais eficazes, mais produtivos. Aqui tem pessoas que deviam estar mais dentro do propósito, mas foram feridas pelo espinheiro. Não quer mais fazer parte. Arabassúria. Não quer mais fazer parte. Mesmo sabendo que agora não está mais sob a liderança do espinheiro, mas está ferido, machucado, tem medo de se envolver de novo e ferir de novo. Tem medo das cicatrizes que carrega. O Espírito de Deus está dizendo a esta casa: Ele está nos trazendo um tempo onde Ele vai curar aqueles que foram feridos e vai levantar aqueles que estão sangrando, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos estar em pé, vamos adorar a Deus. Aleluia. Nós vamos orar aqui mesmo, já passei o tempo, nós vamos orar aqui mesmo.